Bom dia a todos. Agora vai, hein, gente? Pessoal, o que eu vou falar hoje aqui com vocês abrange um conteúdo que cai praticamente em todos os concursos públicos. A partir de hoje eu vou revisar completamente o edital da sua prova, começando do zero. Tudo que eu falar aqui responde a qualquer questão de prova que pode aparecer no seu concurso. Não se preocupe, o que eu falar nessas lives que eu vou fazer a partir de hoje responde às questões da sua prova. Então, eu vou te explicar de um jeito muito simples, muito fácil, como você nunca viu antes, e vou tornar possível a sua aprovação. A gente vai falar hoje sobre um tema que cai praticamente em todos os concursos públicos. É o tópico número 1 de um edital que está sendo muito falado, o edital do INSS. Eu quero falar com você sobre Estado, Governo e Administração Pública. A gente vai falar sobre toda a matéria como um todo. Gente, sobre esse tópico número 1, atenção para o conceito de administração pública. Isso é o mais cobrado. Atenção para esses artigos aqui, que são os mais importantes. Vamos começar sobre o conceito de direito administrativo. Esse conceito está em verde no material, porque ele responde a 100 questões de prova. Ou seja, presta atenção no que eu vou falar agora, tópico número 1 dessa explicação para você anotar no seu caderno. O que é direito administrativo? Direito administrativo é uma área do direito que regulamenta, que estabelece as regras acerca da atuação da administração pública. Prof, a atuação da administração pública é o quê? A máquina pública, ela atua em prol da coletividade, buscando atender a todos nós. Então, quando a administração pública estabelece uma relação jurídica com nós, com o cidadão, ela vai o quê? Essa relação jurídica vai ser regulamentada pelo direito administrativo. Quando um ente, um órgão, estabelece uma relação jurídica com uma entidade da administração, uma autarquia, estabelece uma relação jurídica com uma secretaria de Estado, por exemplo, essa relação jurídica é travada em conformidade com o direito administrativo. Ou seja, direito administrativo estabelece as regras acerca da atuação da administração pública. Prof, mas eu sempre confundi esses dois conceitos aqui, administração pública e o Estado. Me explica isso, por favor. Pessoal, administração pública não é a mesma coisa que Estado. Presta muita atenção. O que é o Estado? Estado é um ente público que tem personalidade jurídica de direito público. E o Estado governa o povo que está em um determinado território. Ou seja, o Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. Essa parte está toda em verdinha, pessoal, porque ela também responde a 100 questões de prova, no mínimo 100 questões de prova. Então, o Estado governa quem? O povo que tem um determinado território. Prof, quais são as funções do Estado? Pensa o seguinte, você se preocupa com a sua vida privada. O seu colega, o seu vizinho também está preocupado com a vida dele. Quem é que cuida do coletivo? Quem é que está cuidando da limpeza das ruas, do transporte público? O Estado. O Estado, ele cuida de tudo que é de interesse público e exerce 3 funções básicas. A função de legislar, estabelecer quais são as leis que vão reger o convívio, que vão estabelecer como que a gente vai conviver em sociedade. Além disso, o Estado executa o que está na lei, ele segue o que está na lei e o Estado também julga os conflitos que existem entre particulares. Ponto importante para a sua prova. Todo o poder que o Estado tem advém do povo. Somos nós, o povo, que conferimos ao Estado o poder para governar, gente? O poder para fazer tudo isso. Nós que damos ao povo esse poder. Esse poder é uno e indivisível. Ele não é dividido. Todo esse poder está lá concentrado no Estado. Mas dentro da estrutura do Estado, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais. Lembra que quando a gente vai construir uma casa, primeiro a gente faz a estrutura. Esses 3 poderes são a estrutura do Estado. Por quê? Quem é que está lá fazendo parte do Estado? Quem é que está lá governando? Pessoas que nós elegemos, que todo o povo elegeu, que todo o povo escolheu. Então, se eu dou muito poder para uma só pessoa, já dizia o filósofo Montesquieu,
Quer conhecer alguém, né, gente? Quer conhecer alguém, dê poder a ela. Quando uma pessoa tem muito poder, ela tem uma tendência a abusar desse poder. Ou seja, todo o poder do Estado, da figura Estado, é uno e indivisível. Só que dentro da estrutura do Estado, considerando que várias pessoas vão exercer esse poder do Estado, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais na seguinte medida: eu não vou concentrar todo o poder do Estado só no presidente. Porque pensa só, se o presidente pudesse editar todas as leis, executar o que está na lei e julgar tudo, ele teria muito poder. Para coibir essa possibilidade de abuso de poder, vamos fazer o seguinte: dentro da estrutura do Estado vai existir uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais. Eu tenho um poder legislativo que vai legislar, eu tenho um poder executivo que vai executar o que está na lei e eu tenho um poder judiciário que vai julgar. Porque lembra do seguinte, nós estamos hoje em um Estado democrático, social, de direito. Por quê? Estado democrático. Estamos em uma democracia. Quem está lá ocupando, né, as grandes funções do Estado, quem está lá governando, foram escolhidos por nós. Estamos em uma democracia. Estado democrático de direito. Por que de direito? O Estado só pode fazer o que está no direito. O Estado só pode atuar em conformidade com a lei, segundo legem, segundo o que está na lei. Então, Estado de Direito. E por que Estado democrático social de direito? Por que social? Porque o Estado hoje, o modelo de Estado, né, adotado aqui no Brasil, é um Estado que presta serviços sociais à população, serviços de educação, serviços de saúde, são vários serviços que são prestados à população. Ou seja, para fins de prova, o que pode pegar nesse tópico número 1 do seu edital? Primeiro ponto, Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. O Estado tem um poder muito grande para governar o povo que está aqui nesse território. Esse poder é uno e indivisível. Agora, dentro da estrutura do Estado, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais: legislativo, executivo e judiciário. Prof, como é que funciona essa tripartição de funções, essa separação de funções? Eu tenho o legislativo que legisla e fiscaliza as contas públicas. Eu tenho o executivo que executa o que está na lei. Eu tenho o judiciário que julga, que vai julgar um conflito entre 2 particulares, por exemplo. Sim, mas é só isso que esses poderes fazem? Não. Você precisa lembrar para a sua prova que a tripartição de funções entre os 3 poderes estruturais do Estado segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Como assim, prof? Preponderantemente, o judiciário julga. Preponderantemente, o legislativo legisla. Preponderantemente, o executivo executa. Preponderantemente, mas não exclusivamente. Eu não posso falar que é só o legislativo que legisla, que é só o judiciário que julga. Não posso. Por exemplo, o legislativo tem a função primordial de legislar. Mas, por exemplo, quando a gente estiver diante de uma situação em que o presidente cometeu um crime de responsabilidade, quem julga o presidente é o legislativo. Olha só, existem situações, então, em que o legislativo vai julgar, vai desempenhar uma função que é lá do judiciário. Sim. O que você tem que lembrar para a sua prova? A divisão de funções entre os 3 poderes segue o critério da preponderância. Preponderantemente, o legislativo legisla. Preponderantemente, o judiciário julga. Preponderantemente, o executivo executa. Preponderantemente, mas não exclusivamente. Dá uma olhadinha aqui. Essa frase, pessoal, está em vermelho porque ela responde a mais de 300 questões. A separação de funções entre os 3 poderes é realizada a partir do critério da preponderância. Isso cai tanto e não da exclusividade. Dá uma olhadinha nas questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página e anota aqui quantas que você fez, quantas que você acertou. Vamos entender. Função típica do Poder Legislativo: inovar no ordenamento jurídico e fiscalizar as contas públicas. Função típica do Poder Executivo: executar o que está na lei. Função típica do Poder Judiciário: solucionar as controvérsias e os conflitos com caráter de definitividade. Essa é a função típica ou preponderante.